Amigos, mais uma vez encontro-me aqui. Estamos falando dos últimos dias, do final da vida do nosso querido mestre, que depois de algum tempo que ele estava com seus discípulos, eles já começavam, a ficar desanimados, reclamando que tinha que cuidar da família, que tinha que cuidar do serviço, em que eles não poderiam ficar sempre aonde Jesus fosse, em todos os lugares, por aí afora. E Jesus estava vendo isso, e se apercebendo desses fatos. Malgrado o calor afetivo, a fidelidade espiritual dos discípulos mais íntimos, as suas ideias elevadas, reconhecia que a inquietação, o desânimo e a impaciência realmente estavam lavrando fundo da alma dos seus seguidores. Os adeptos mais decididos achavam que Jesus era demasiadamente conciliador, sempre dizendo que precisava agir com amor, com sabedoria, benevolente. Então, eles achavam que Jesus era assim, Não queria desagradar, como se fosse, não queria desagradar ninguém. E que ele era tolerante e acomodático, que só resolvia as querelas com seus defratores através das armas empíricas do perdão, da resignação e da paciência. Então, vocês sabem que cada um de nós tem um jeito, uma maneira de viver, de falar. Então, a mesma coisa naquela época. Eles criticavam e achavam que ele devia ser mais igual João Batista, Já impor, já ficar bravo, já se irritar. Jesus falando sempre, não, devemos agir com amor, com tolerância. Isso, segundo eles, desacreditavam o movimento cristão, pois a interferência de adversários cínicos e mordazes semeava a descrença naquela gente simples e tola, que deixara os seus bens materiais para seguir um profeta nômade. E como se não bastasse, tinha outros que já, por fora, já punham um pouquinho de fogo, Nossa, você é bobo, você é tonto, o que é isso? Seguir um homem que você nunca viu, um cara que só fica andando para a rua. E assim, achavam que decorridos 3 anos, nessa expectativa, já era tempo de se tentar uma empreitada corajosa para dar posse ao Mestre como Rei de Israel e o Salvador do povo judeu. Em face das queixas e dos descontentamentos que o via em torno de si, concordou então em tentar algo para avivar a sua doutrina, mas isso sem desmentir os princípios cristãos do amor e do perdão, que fundamentavam os seus ensinos. Porém, de relance, não via um modo eficiente para solucionar aquele impasse delicado e que devia ser feito o mais breve possível, pois o seu organismo também apresentava-se combalido e ele temia partir antes
de se consolidar a obra. Né? Porque vocês viram, gente, que para ele poder encarnar precisou preparar um corpo, né? Uma maneira para que ele pudesse vir ao mundo, né? Sem impacto nenhum. E por isso que ele também não ficou muito tempo, só ficou 30 anos, né? 30 e poucos anos. Porque já era natural que ele não iria, porque ele era um espírito evoluído, ele não estava aclimatado naquele ambiente. Então esse povo, gente, vocês estão vendo como é que eles faziam. Então ele estava vendo que ele tinha que tomar uma atitude para que tudo não fosse por terra. Porque, olha, vocês viram, né? Então, Jesus sempre pregando, ensinando amor ao próximo. E eles ali, e falando que ele teria um novo reino. Né? Eles não entenderam que se eles melhorassem, fossem bons, compassivos, eles iriam progredir, iriam evoluir. E como tal, serem candidatos para um mundo melhor. Então eles achavam que aquele reino estava ali, já que Jesus falou tinha que aparecer. E aí que começou a problemática. E que eles achavam que ele era o rei, que ele seria o rei de Israel. Como não sei se vocês estão lembrados, quando eles nasceram, todos programavam, né? Que viria um rei, mas um rei de quê? Da benevolência, do amor, né? Do amor único. Só ele pregava, só Jesus pregava. Mas eles estavam pensando num rei material, gente, né? Que ia dominar, que ia dar tudo para eles conforme eles queriam. E esse que o equívoco. E quanto aos sentimentos e às disposições emotivas dos apóstolos, nesses dias de inquietude e insatisfação dos demais partidários do Mestre Jesus. Temos que Pedro era sempre infatigável, decidido, fiel, alma rude, mas de sentimentos afáveis, e aceitava sem protesto qualquer instrução ou recomendação do mestre. Então, o que está falando? Ainda bem, né? Porque se todos entrassem em pânico, isso seria de Jesus. Se cada um ia para um lado, desse tchau e não aparecesse mais, ou então achava bobagem, porque que não faltava era gente para atrapalhar eles, né? Não faltava mesmo, eles tinham que ser fortes, decididos. As suas próprias vacilações durante a prisão do mestre, ele depois as redimiu. Então, você está se referindo ao Pedro, porque ele tinha negado que ele era discípulo, né? Mas está dizendo que, como ele vacilou durante a prisão do mestre, ele, Pedro, as redimiu pela sua morte sacrificada em Roma, quando foi resignadamente também crucificado. Só que ele pediu para que se fosse sacrificado de cabeça para baixo, porque ele não queria se... Ele falou que jamais ele poderia se igualar ao mestre. Outros apóstolos, como Bartolomeu, André, Felipe, Tadeu, também estranharam a demora do mestre em manifestar as suas forças gloriosas ou de pôr-se a caminho de Jerusalém para as pregações eloquentes, onde deveria assumir o poder sobre Israel. Vocês entenderam? Eles estavam certos. Olha, gente, mesmo os apóstolos ali, junto com ele, ouvindo, escutando estarrecidamente, seguindo o que ele falava, eles, na cabecinha deles, eles tinham ideia de que Jesus ia tomar o poder de Israel, salvá-los do jugo romano.
Então eles estranharam que Jesus estava muito moroso por gosto deles, né? E que ele devia ir para Jerusalém fazer o que ele tinha falado para eles. Esse poder e Filipe não confiava no sucesso daquela empreitada. Então, cada um, gente, de uma maneira de pensar, de agir diferente. O Felipe não confiava no sucesso daquela empreitada messiânica, alegando a necessidade de um sangue novo, dinâmico, absoluto. Bartolomeu era uma peça indecisa que não sabia bem para onde pender ou para onde se virar. Tomé e Simão, cananeu, já não confiavam em Jesus quanto ao futuro deles. Eles amavam Jesus, mas tinham lá suas dúvidas quanto à realização de todos os acontecimentos preditos por ele. Mateus, que era reservado e atencioso, não destoava da comunidade, pois trazia em si a disciplina do homem habituado a lidar com a alma humana e ser mal julgado, apesar do bom procedimento. André e Tadeu formavam um grupo à parte, pois não possuíam envergaduras para impor as suas ideias. Por isso, aceitavam facilmente as palavras do mestre e aguardavam tranquilamente, enquanto que Tiago, irmão do João, sofria influência deste e esperava os milagres das legiões angélicas intervirem no momento oportuno. Então, cada um falava uma coisa e ficava esperando que fosse acontecer, como se fosse um milagre, aparecesse o reino, bendito reino, né, de Deus. João, o discípulo amado, cuja afeição, atividade e desprendimento eram incomuns, possuía um caráter superior e se devotava incondicionalmente à causa cristã. Jamais demonstrou tédio, cansaço ou opôs dúvidas ao seu querido mestre. No entanto, a sua alma de poeta vivia, pois, povoada de fantasias, superstições, tornando-se um crente fácil do miraculoso. Ele achava que as coisas iam acontecer por milagre, que ia aparecer na hora que Jesus fizesse esse milagre. Humilde, contemplativo e boníssimo, jamais feria os direitos alheios ou se interessava pelos proventos materiais. Infelizmente, vivia alheio à realidade humana e, por isso, passou-lhe despercebido o truncamento sedioso que pouco a pouco se fazia no seio do movimento cristão. Então, vocês viram bem? Truncamento sedioso que já estava acontecendo no meio deles mesmos, entre eles. Isso por quê? Através da má influência de Judas e seus apaniguados. Então já estava acontecendo aquele movimento que iria então levar Jesus ao Gólgota. Quase todos os milagres de Jesus, discutíveis no Evangelho, tiveram sua origem nos relatos compilados por João e mais tarde, vejam bem,
exagerados pela tradição oral daqueles que o ouviram. Né? Exageraram, né? Como agora, quando a gente ouve uma notícia, depois o outro passa para o outro, o outro passa para o outro. Quando chega no último, não era nem aquilo que tinha sido dito. Mesma coisa, gente. Naquela época, então, que estava acontecendo todo esse problema, né? Segue Jesus, por que tem que seguir Jesus? Por que Jesus não apareceu com esse reino até aquele momento? Que eles necessitavam. Que hora que eles iam ficar livres do povo romano? Que era uma brigaiada, né? Tremenda sobre tudo isso. Então, por hoje, então, nós terminamos